Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. As pessoas estão se tornando tão ativistas. O que é o ativista? É aquele que se envolve com muitas atividades ao mesmo tempo, aquele que quer abraçar o mundo. As pessoas se tornam tão ativistas que perdem momentos importantes. Por exemplo, não conseguem ver o crescimento dos filhos. Irmão, irmã, se você está criando um filho, olha, isso é uma oportunidade única. Eu tive 3 filhos com a minha esposa. Hoje nenhum dos 3 mora comigo mais. Mas a gente aproveitou muito bem. Eu não sei, Deus me deu essa percepção desde o dia em que eu fui pai pela primeira vez, de que aquilo que eu estava tomando nas minhas mãos era um tesouro assim inestimável. Hoje são moças e rapazes, adultos, mas se eu paro para pensar que eu me lembro deles pequenininhos, me lembro deles no meu colo, eu me lembro dando a mão para eles, passeando com eles, levando para tomar vacina, dando banho. Graças a Deus eu fui um pai muito participativo. É claro que todos nós temos falhas, temos erros. Se pudéssemos voltar no tempo, faríamos muita coisa diferente. Mas eu estive presente na vida dos meus filhos. Sempre que a gente pôde, a gente tirou férias juntos. Não eram lugares maravilhosos, exuberantes, mas era o que eu podia pagar na época. E até hoje a gente tem essa preocupação. A gente fica tentando encaixar a agenda de um com o outro para tirar férias juntos. Nos próximos meses a gente deve até fazer uma viagem juntos. E eu recomendo que você faça isso. Crie memórias positivas na sua família. O que vai ficar na mente dos seus filhos não são os melhores brinquedos, as melhores roupas, as melhores comidas que você pagou. O que vai ficar na memória dos seus filhos, da sua família, é a sua presença, é a sua participação. É o dia em que eu estive lá na escola da minha filha para ver ela dançar, ela fazer uma apresentação lá na escolinha. É o dia em que a Gabi ganhou a rainha da pipoca. É o dia em que a Mariana se formou lá, a formatura, sabe aquelas formaturas de prézinho? Sabe? O menino fez 5 anos de idade, formou. Pois é, mas eu estava lá e ela com uma faixa, com um vestido toda linda, dei um anel para ela. E tudo isso, o Gabriel, quando fez uma apresentação lá na escola, eu estava lá, eu e minha esposa, estávamos lá na primeira fila, tirando foto e tal. De certa forma, Deus já havia colocado no meu coração a importância que seria esses momentos. Como isso faria diferença para nós hoje. Hoje a gente pega fotos, pega vídeos antigos e ri muito e chora muito, porque a vida é isso. A vida, Jó escreveu aqui, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Talvez a sua sombra está no auge aí e você não consegue perceber que em algum momento ela vai se dissipar. Essa sombra passa. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria
para administrarmos bem o nosso tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Não é o ouro, não é a prata, não é a sua casa bonita, enfeitada. O tempo é o que nós temos de mais valioso. Os homens mais poderosos da terra, os homens mais ricos do mundo, no final da sua vida, dariam toda a sua fortuna se pudessem obter mais tempo. Se pudessem obter mais tempo. Então, organize o seu tempo, administre o seu dia. Eu sei que todos nós temos as nossas tarefas diárias, as nossas ocupações, precisamos cuidar da casa, do trabalho, dos filhos, da comida, das compras, da manutenção da casa. Mas coloque junto com isso aí a convivência. Conviver é preciso. Se assentar à mesa e dialogar é preciso, é necessário, é importante, vai fazer a diferença para você. Não deixe de fazer isso. Viva intensamente cada dia. Cada dia que Deus permite que você acorde é um presente, é uma dádiva. Aproveite ele da melhor maneira. Não perca tempo com discussões inúteis na internet, na televisão, lá no grupo da família. Às vezes a gente entra só para criticar o político A ou o político B, né? E pensando assim, poxa, eu podia estar aproveitando melhor o meu tempo, fazendo algo mais precioso. Eu fico muito feliz, irmãos, por essa oportunidade que Deus me dá, né, de postar esse vídeo aqui todos os dias. Isso é como se fosse um diário para mim. E um dia a minha filha falou algo assim que foi muito profundo. Ela falou assim, poxa, meu pai tem feito uma coisa tão legal na rede social. Um dia eu quero mostrar isso para os meus filhos. Aí não tem jeito, né? Aí me derruba eu pensar que um dia eu não estarei mais aqui, mas que a minha filha vai estar mostrando isso aqui para os filhos dela e para os netos, né? Talvez, falar, olha, esse aqui foi seu avô, esse aqui foi o Edivaldo Oliveira, olha aqui, olha as coisas que ele falava, né? Então, tem a ver com legado. O tempo que você tem, que é dado por Deus, é o tempo para você deixar um legado para as futuras gerações. Eu não estou falando que todo mundo precisa ter um canal no YouTube, precisa ter uma página no Facebook, um perfil no Instagram, não é isso. Mas aquilo que você diz todos os dias, aquilo que você expressa com seus lábios, as suas atitudes, a sua generosidade, o seu acolhimento, tudo isso é algo que está ficando para a posteridade, para que um dia as pessoas se lembrem de você. Então, se da sua boca só saem coisas ruins, só sai sentimento de ódio, de vingança, de fofoca, de futrica, de falar mal dos outros, é isso que você está deixando, é isso que você está plantando, sabe? Mas se você planta todos os dias coisas boas, palavras de refrigério, palavras de motivação, de encorajamento, você está plantando boas sementes na vida das pessoas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que o Senhor preparou para nós. Sejamos gratos a Ele, nos alegremos nele. Tem uma pessoa colocando aqui, dizendo que perdeu um filho, está aqui no Instagram. Frutinri, eu não sei como é que é o nome, mas está desse jeito aqui no Instagram. Eu perdi um filho com 16 anos e o filho dele, meu neto. Pastor, Deus me deu a oportunidade de vê-los e almoçar pela última vez com cada um. Glória a Deus. Olha que maravilha. Então, ainda que seja, né,
a dor da perda, que eu sei que é muito pesado e não tem consolo para isso. Mas a imagem que essa pessoa guarda é que houve um último momento ali de comunhão, de se assentar à mesa, de conversar, não de brigar, de confusão, de querer resolver as diferenças, não. Família sempre vai ter diferença. A família é formada por seres humanos individuais, com a cabeça individual, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão diferente a respeito de determinados assuntos. Então não adianta você querer que a família pense e haja da mesma maneira, sempre vai ter coisas diferentes. Mas isso não é motivo para você deixar de amá-los, de amá-la. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus filhos, ame seus irmãos, seus avós, primos, primas. Ô, gente, como faz diferença na nossa vida os nossos familiares, não é verdade? Como eles marcam a nossa vida e como a gente às vezes não percebe isso naquele momento que está acontecendo. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. É a palavra que está nesse livro aqui. O seu tempo é agora, né? O seu tempo é agora. Viva isso. Viva o dia de hoje, aproveite o dia de hoje. Eu quero encerrar aqui orando por você, convidando você para estar às 8 horas da noite aqui também. A gente ora juntos novamente, né? Cada hora com um tema diferente, com um aspecto diferente, porque a palavra de Deus, ela nos leva a reflexões a respeito de várias coisas. E eu tenho tentado fazer aqui de uma forma que deixe o Espírito Santo à vontade, né? Para que ele fale ao seu coração. E eu creio que hoje ele falou ao coração de muita gente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque seu nome, o seu pedido de oração aí nos comentários. Me diga aí um fato importante que marcou a sua vida e que você guarda hoje com muito carinho na sua memória. Você pode falar assim, não, pastor, eu fiz uma viagem uma vez com a minha família que foi maravilhosa. Foi toda atrapalhada, toda cheia de problemas, mas o que eu me lembro era o sorriso da minha mãe, do meu pai. Tem gente que... É engraçado, né? Tem viagens que a gente planeja e vai com a família e é o maior perrengue. A gente fica num lugar ruim, a gente passa por experiências confusas, pneu furado, mas só que isso fica na nossa memória de uma forma tão gostosa, não é verdade? Nós já tivemos momentos assim muito bons, muito engraçados em família e guardamos com muito carinho. E eu espero ainda escrever muitas páginas na minha vida, né, ao lado da minha esposa, sempre que puder ao lado dos filhos. Isso é maravilhoso. E isso é o que importa. Não é o tanto de dinheiro que você tem, não é se o seu carro é um carro do zero ou não é quanto você tem na conta. Felicidade, irmãos, ela não está à venda. Felicidade não está à venda. Felicidade é algo dada por Deus. Por Deus. E está muito mais ligada àquilo que nós somos do que àquilo que nós temos. O ser para Deus é mais importante do que o ter. Você pode ter muitas coisas materiais aí, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, luxuosa e não ser feliz e não estar em paz consigo mesmo. Mas vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos agradecer por esse momento aqui, né, de comunhão, de reflexão e vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco durante esse dia. Essa é a nossa oração da tarde. 8 horas tem a oração da noite. Eu espero você. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu imenso amor,
pela tua misericórdia. Te agradecemos por mais um dia de vida. Com todos os nossos recursos financeiros, nós não poderíamos adquirir mais um dia de vida. Isso é uma dádiva que vem do Senhor e nós reconhecemos isso. Senhor, nos tire do automático, no nome de Jesus. Nos coloca no modo offline, para que nós possamos parar e contemplar as maravilhas que o Senhor tem nos dado. A presença da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, o crescimento dos nossos filhos, o relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, por mais que às vezes seja difícil, seja complicado, o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem disponibilizado sempre à nossa mesa, a roupa que nós vestimos, a nossa saúde, por mais que às vezes ela seja precária, ela se torne um pouco debilitada, mas nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, por tudo isso. Te agradecemos pelas coisas materiais que o Senhor tem nos dado, que permitem que a nossa vida seja levada com mais conforto, mas te agradecemos principalmente pelas coisas espirituais, por alimentar a nossa fé, pela Tua palavra, que todos os dias nos ensina coisas novas. Obrigado, Deus, porque um dia nem todas as pessoas tinham a Bíblia ao seu dispor como nós temos hoje. E muitas vezes hoje nós a temos com essa facilidade, mas deixamos ela encostada ali no nosso armário, na nossa estante, em cima da prateleira, e sem nos darmos conta de que podemos abri-la e lê-la todos os dias e sermos alimentados de uma forma poderosa. Eu abençoo, Senhor, cada vida, cada família representada aqui pelas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Também te amo, Alessandra. Amo você de todo o meu coração. Você é a mulher da minha vida, viu? E que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração de uma forma simples, de uma forma poderosa. Que todos nós possamos entender qual é o teu propósito e viver cada dia de uma forma intensa, como se fosse o último dia. Que eu possa fazer hoje a diferença na vida de alguém. Que eu possa tirar os olhos de mim mesmo, que eu possa colocar os olhos em Ti e ser um instrumento de milagre, ser uma bênção para alguém. Eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada, mas eu quero também ser uma bênção na vida das pessoas. Por isso, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, consagramos a Ti o nosso dia. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra em nome de Jesus, receba ela no seu coração, leia novamente lá, leia todo o capítulo de Jó capítulo 8, eu li Jó capítulo 8, versículo 9, leia a Bíblia todos os dias, ela tem um poder de transformar a sua vida, amém? Que Deus te abençoe, eu espero você aqui mais tarde para orarmos juntos, para refletirmos juntos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu sei que muitas pessoas, nesse momento que estão ouvindo essa mensagem, acompanhando essa transmissão, têm sido paralisadas por sentimentos que não vêm de Ti. Principalmente pelo sentimento de culpa, pelo sentimento do medo, pelo sentimento da repressão, da opressão.
Mas eu peço que o Senhor vá de encontro ao coração e à mente delas nesse momento, através do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. O texto que eu quero ler, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados, para que vocês sarem. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando eu confesso a minha culpa e quando eu recebo a oração de alguém, eu sou curado. É o que está dizendo a palavra. E essa cura aqui, ela diz respeito à cura física. Segundo a vontade de Deus, Ele pode operar uma cura, um milagre, independentemente da doença a qual você tiver sido acometido. Ou pode se tratar de uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura de um trauma, uma cura de uma ferida que tem corroído você por dentro. Tudo isso vem a partir do momento em que eu confesso a minha culpa. Eu ponho para fora a minha culpa. Tem pessoas que por dentro estão sendo destruídos pela culpa. Coloque essa culpa para fora. Eu sei que é difícil falar sobre os erros que nós cometemos, mas é pior ainda conviver com eles. Entenda isso. É muito difícil reconhecermos os nossos erros e mais ainda expressarmos com as nossas palavras esses erros, esses pecados. Mas o pior é conviver com eles, internamente com eles. Amém? Não há razão para você não falar sobre essa culpa que tem atormentado você. Porque Jesus, Ele nos deixa tranquilos em relação a isso. Se hoje você está sobrecarregado por causa de um erro que você cometeu, seja um erro recente ou até mesmo um erro lá no seu passado, um passado longínquo, fale isso para Deus. Mas não fale só em pensamentos, não. Expresse a sua oração com palavras. Expresse isso com as suas palavras. Irmãos, você tem toda a liberdade para se achegar a Deus, porque Jesus, quando Ele foi crucificado, a palavra diz que o véu do santuário se rasgou e agora nós temos livre acesso a Deus. Podemos nos aproximar dele. Expresse a sua oração com palavras para Deus. Diga: Senhor, eu pequei em relação a essa e essa área. Eu fiz isso. Deus já sabe, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas Ele quer ouvir da sua boca, porque isso é um sinal de arrependimento. E a confissão, ela traz cura. É o que está dizendo aqui, é o que o Tiago está dizendo aqui. Amém? Quando nós deixamos de utilizar as ferramentas que Deus nos deu para vivermos em paz, nós estamos desperdiçando o sacrifício de Cristo. Quando deixamos de utilizar as ferramentas que Deus nos deu, que ferramentas, pastor? A oração, a confissão, o arrependimento, expressar com nossas palavras a nossa dor, o nosso pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos desperdiçando o sacrifício de Jesus. Eu e você temos direito ao perdão, à redenção e, sobretudo, ao acolhimento, ao colo do Deus que nos ama. Tem pessoas que imaginam Deus como um juiz severo, implacável, que está olhando para nós e a qualquer momento vai nos fulminar. Deus é justiça, sim, mas Ele é amor. E Ele
nos amou de tal maneira, o apóstolo João escreveu, Deus nos amou de tal maneira. E eu fico pensando nessa expressão, de tal maneira, de tal forma, a tal ponto, que entregou o seu único filho para morrer por nós. Então Deus nos ama e nos ama muito. Ele nos ama, Ele não nos ama pouco não, Ele nos ama muito. Quando nós nos achegamos a Deus, arrependidos do nosso pecado, com o nosso coração contrito pelo arrependimento, quando nós reconhecemos as nossas falhas, Deus, Ele não está preparado para nos julgar e nos condenar e nos lançar no inferno, não. Deus está pronto para nos perdoar. Diante do nosso arrependimento. O que é arrependimento? É quando eu reconheço que eu fiz algo de errado e decido no meu coração não fazer mais. Diante dessa atitude, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Quem encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então Deus está pronto para nos acolher, para nos abraçar com seus braços de amor e de misericórdia. Essa culpa que você carrega pode estar paralisando a sua vida, impedindo você e a sua família de prosperar. Confesse a Deus. Vá atrás daquilo que você tem direito, que é o perdão de Deus, daquilo que Ele deixou disponível para nós. Você, caso seja necessário, às vezes você não tem coragem de falar isso, de expressar, de desabafar. Eu sempre tenho dito aqui, você pode procurar uma ajuda profissional, sabia? Um psicólogo, um terapeuta, isso não é pecado não. Se por acaso você machucou os sentimentos de alguém, vá até essa pessoa. Peça perdão para ela. Ah, pastor, eu não converso com ele, não converso com ela há muito tempo. Vá até ele, vá até ela e diga, olha, eu quero te pedir perdão, quero liberar perdão para você. Estou fazendo isso porque eu quero ficar com o meu coração em paz. Paz com Deus, paz com você e paz comigo mesmo. Não importa quem estava errado, quem estava certo. Deixe que o perdão entre nesse negócio aí, nessa situação. Porque a Bíblia nos manda perdoar. Se nós recebemos de Deus o perdão, temos que perdoar as pessoas também. A misericórdia do Senhor é infinita. Ela está disponível para nós todos os dias. Para que carregar esse fardo, se Jesus já o carregou por nós? Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? É uma live bem breve, é uma transmissão bem breve. De repente seu feijão está no fogo aí, seu arroz está no fogo, você está com a mesa aí preparada para o seu almoço, para a sua refeição. Então eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu passei aqui porque Deus colocou essa palavra em meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu quero orar a Deus para que a culpa não domine mais a sua mente. Você já foi perdoado. Você já foi perdoada. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu encerro com uma passagem de Romanos capítulo 8, que eu gosto muito. Essa voz que muitas vezes vem na sua mente acusar você é a voz do inimigo. Do mesmo jeito que a voz do Espírito Santo vem ministrar ao seu coração as promessas de Deus, vem testificar no seu coração que você é livre em Cristo, que você pode se tornar uma nova criatura, que Deus te permite um recomeço. A voz de Satanás, ela vem dizer para você que você é um miserável, que você continua
sem o perdão de Deus, mas isso não é verdade. A voz que nos acusa é a voz de Satanás, não é a voz de Deus. Deus, ele nos faz sim, nos lembrar dos nossos erros, dos nossos pecados, mas quando o Espírito Santo nos lembra, ele nos lembra com amor. E a repreensão de Deus, ela nos leva ao arrependimento, ela produz vida em nós. A acusação de Satanás produz morte. Por isso, identifique isso. E aí o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem poderá acusar aqueles que foram escolhidos por Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Quem nos justifica diante do Senhor não somos nós mesmos, é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo continua falando, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Jesus Cristo está hoje à direita do Pai, de onde Ele intercede, Ele clama por nós. Significa que quando Deus olha para nós, antes que Deus veja os nossos pecados, Jesus se coloca diante dele e diz, eu já paguei pelo pecado dele, eu já paguei pelo pecado dela, eu já me entreguei na cruz por causa dele. Então a ira de Deus é aplacada pelo sacrifício de Jesus. Amém? Nós temos um acusador, que é Satanás, e temos um advogado, que é Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu quero deixar para você é, eu vou acreditar no meu acusador ou eu vou acreditar no meu advogado? Responda aí nos comentários. Você prefere acreditar no seu acusador ou você prefere acreditar no seu advogado, naquele que está te defendendo? Receba, meu irmão, minha irmã, essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, para que você seja livre da culpa. Quando eu terminar aqui essa oração, mande essa mensagem para alguém, porque muitas pessoas precisam conhecer essa verdade. Muitas pessoas estão sendo sufocadas pela acusação de Satanás, mas elas precisam receber no seu coração, na sua alma, no seu espírito, o refrigério que vem de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Pai nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu louvo a Ti, Pai, porque muitas pessoas entenderam e receberam no seu coração essa palavra. Por isso estão escrevendo aqui nos comentários que acreditam que tem um advogado. Elas acreditam na defesa desse advogado e não nas palavras do acusador. Aleluia. Obrigado porque muitas pessoas, assim como a Neta Santos, estão compartilhando essa palavra. Que eles mandem essa palavra para muitas pessoas, porque eu sei que muitos precisam ser alcançados por essa verdade. Deus, eu sei que muitas pessoas, nesse momento que estão ouvindo essa mensagem, acompanhando essa transmissão, têm sido paralisadas por sentimentos que não vêm de Ti, principalmente pelo sentimento de culpa, pelo sentimento do medo, pelo sentimento da repressão, da opressão. Mas eu peço que o Senhor vá de encontro ao coração e à mente delas nesse momento, através do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem nos sobrecarregado. No nome de Jesus, que todas as pessoas que estão ouvindo possam escrever aqui nos comentários aquilo que as tem sobrecarregado, aquilo que tem pesado a vida delas e que possam ser livres. Nós
Entregamos ao Senhor o fardo pesado que temos levado e recebemos de Ti o fardo leve do Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Liberta-nos desse sentimento de culpa. Liberta a nossa família. Liberta aquelas pessoas que nós amamos. Nós recebemos o Teu perdão e liberamos perdão também para aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Assim como recebemos de Ti a misericórdia, nós liberamos também a misericórdia sobre a vida de cada pessoa, porque queremos estar em paz, Senhor. É isso o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal, sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o evangelho, ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração,
essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas. Porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos, e aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio, eu vejo um e pum, e já fecho, acabou ali a minha cota, eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor.
No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse salmo, Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir.
O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários, só que mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.